Amiga, cheguei pro nosso encontrinho semanal. Tá caindo por aqui de paraquedas pela primeira vez, ainda não é inscrita no canal, então se inscreve aqui, porque amiga que é amiga, valoriza o trabalho da outra, vai se inscrevendo, corre lá no meu Instagram também, me segue pra gente ficar mais íntima e bater altos papos, porque o nosso papo de hoje não é nada mais, nada menos que novamente o meu silicone, só que é tudo que não te contam no pós-operatório, o que aconteceu comigo no pós-operatório. Será que eu gostei da lipo? Será que eu não gostei? Será que eu fazeria de novo toda essa cirurgia? Será que eu passaria novamente por esse procedimento? Não sabe? Então vem descobrir comigo. Vamos pro vídeo. Meninas, então na nossa conversa de hoje, a gente vai continuar aí o que já estava lá no último vídeo. Se você ainda não viu o último vídeo, corre, vai ver que eu tô falando sobre todos os valores que eu paguei na minha cirurgia de silicone e lipo aqui em Manaus. Então, vamos primeiro para lipo? Assim, meninas, quando eu fiz a lipo, eu imaginava que o meu corpo ficaria dessa forma. Não ficou nem parecido, né? Talvez a minha expectativa estivesse aqui e a minha realidade foi bem diferente. Mas assim, eu sei que tem muita gente que sonha em colocar um silicone. O meu sonho de vida, desde que eu me conheço por gente, é fazer uma lipoaspiração. No entanto, quando eu fui no médico, eu não queria saber dos peitos. Eu queria saber da barriga, como ia ficar a barriga. E foi quando ele disse, olha, eu acho que seus seios têm que serem ajeitados, né? Porque realmente estava bem feinho. E aí eu já tava com essa ideia mesmo, porque tava me incomodando, e fui e coloquei os seios. Mas o meu negócio, realmente, a minha expectativa maior era lipo. Então, eu pensava que depois de uma semana eu ia estar com aquela foto, igualzinha daquela foto depois da lipo. E não foi nada, nada parecido. Ó, depois de 5 dias de eu ter feito a lipoaspiração, eu tava desse jeito aqui. Foi em torno. Não tinha passado de uma semana, isso eu tenho certeza. Talvez não tenha sido 5 dias mesmo, mas não passou de uma semana. E eu tava bem roxa. Eu já esperava ficar roxa. Pensei que eu fosse ficar mais roxa ainda. Porque tinham me falado bastante que a lipo doía. E, gente, não dói. A dor que eu senti da lipo é assim. Sabe quando tu malha muito e tu fica dolorida? Só era isso, tipo, tava bem dolorida e ficou dolorida aqui minhas costas porque eu fiz uma lipoescultura. Então eu tirei das costas, eu tirei daqui da barriga, do flanco e daquela pochete, porque tinha ficado bastante pós-gravidez e era isso que me incomodava. Eu tirei e tirei aqui também do culote. E aí ele fez limpo enxertia. Gente, o meu pós-operatório da lipo foi super tranquilo, super. Eu tenho até um vídeo e eu vou deixar aqui pra vocês mostrando a incisão da lipo, que é bem pequenininha e eu posso ficar de biquíni, a pessoa não vê. E eu vou deixar aqui, ó. Que me perguntou se é muito grande a incisão da lipo. Gente, isso daqui é uma umbigo, né? Ai, peraí. Da lipo. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Viu o vídeo? Viu como é bem pequenininha? Então, na lipo eu não tive problema nenhum, assim, de pós-cirúrgico, de dor, de sangramento, de nada. O negócio foi... não sei se foi a minha expectativa, mas eu tive... Além de não ter ficado como eu imaginava, que é aquela primeira foto, que era com uma cintura bem fininha, era com a barriga lá dentro. Talvez não tenha sido por isso, mas não superou minha expectativa, não chegou nem perto, como eu falei. E eu tive um probleminha que foi indolor, né? Mas foi um probleminha chamado fibrose. E essa fibrose eu tratei em uma outra clínica, que lembra lá no vídeo que eu disse que tinha feito as drenagens na clínica do doutor e depois eu fiz mais 2 ou foi 3 sessões, não lembro direito, em outra clínica? Pois é.
Essa clínica fez, tipo assim, um milagre de um antes e depois. Eu vou deixar na minha primeira e minha segunda sessão a foto. Viu essa foto? O que é a fibrose? A fibrose é como se fosse essas celulitezinhas, só que a minha fibrose, além disso, não tem quando apareceu aí, que parecia ser uns gominhos já, e eu toda feliz, ai, os meus gominhos estão aparecendo, eu já tô super magrinha. Não, era fibrose. Fica endurecido, fica uma coisa endurecida. Eu vou tentar deixar uma outra foto para vocês entenderem melhor, que acima do meu umbigo, ficou como se fosse uma curvinha. Então, se eu engordar muito, ela aparece. Se eu emagrecer muito também, ela aparece. Então, a lipo não ficou do jeito que eu imaginava. Não passou nem perto. Mas, assim, não me incomoda de colocar um biquíni e me sentir bonita. Me sentir bem comigo mesma. E em questão da lipoenxertia, eu pensava que eu fosse ficar com o bumbum do tamanho da mulher melancia. E não passou nem perto, gente. E todo o glúteo e a barriga mais trincada hoje é por conta que eu venho malhando, que eu venho fazendo uma reeducação alimentar, que eu venho me cuidando. Mas se eu falasse pra vocês assim, a lipo não fez diferença nenhuma na minha vida, eu ia estar mentindo. A lipo caminhou 95% pro corpo que eu sempre sonhei. E o resto dos 5% eu tô aí lutando, tô correndo atrás. Ela não ficou como eu esperava, mas ela me ajudou bastante. Ela tirou os flancos, que era o que eu mais odiava, os flancos e a pochete. Então, assim, ela tirou bastante. Tirou tudo, né? Não tirou bastante, não. Tirou tudo. Mas, continuando o nosso papo agora, vamos pro que mais vocês se interessam e o que mais vocês me perguntaram. Meu Deus, quantas perguntas foram no Instagram e eu amo isso. Sobre o meu silicone. Gente, o meu peito era 0 antes da cirurgia, sério. E tava assim, um modo tristeza mesmo. Eu não sei como eu não percebia isso. Tipo, eu percebia, mas não era a coisa mais urgente. Como eu disse, a urgência pra mim era a minha barriga. Então, quando o médico me colocou a primeira vez, que eu fui lá, falei que queria cirurgia muito rápido, que, tipo, tava indo no meio de dezembro, e no final de dezembro eu ia viajar, dia 24, dia 25 eu ia estar viajando, falei pra ele que até ali eu já queria estar boa pra viajar, tipo, colocar um biquíni e ir embora. Que eu juro pra vocês que eu pensava que em uma semana eu ia estar super, hiper, mega gatona. E não foi assim, né? Vocês puderam ver que eu mirei na Isa e acertei na Alcione. Uma semana, amor, eu tava o corpo da Alcione todinha. Então, ele falou, olha, não vai ser bem assim. Não é desse jeito, não, colega. E ele disse assim, ó, eu vou marcar aqui, você vai lá dentro, eu vou marcar pra você aonde que eu vejo que precisa retirar a gordura e você me diz o que ainda tá te incomodando e a gente vai tentando entrar em um acordo. Leva aqui esse sutiã e vamos ver como fica uma prótese, se ia deixar teu corpo mais harmônico. E foi quando eu coloquei essa prótese, que eu vou deixar a foto aqui, que eu coloquei o sutiã e coloquei a prótese que ele tinha me dado por fora mesmo, assim, do peito, pra ver como eu ia ficar, que eu me apaixonei e disse que queria minhas próteses de silicone. Eu queria colocar silicone pronto. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês. Meninas, foi depois desse grande momento de eu me olhar assim no espelho, ficou muito mais próxima, essa realidade ficou muito mais próxima. Quando eu olhei aquilo e disse, nossa, realmente, eu acho que tá faltando um pouquinho aqui. E eu disse que queria colocar e pronto. A gente tinha entrado no acordo nesse dia, esse tinha sido nosso primeiro dia. E aí no nosso segundo, foi terceiro encontro, segundo eu fui pra levar os exames, eu acho que foi no nosso segundo encontro, eu fui levar os exames e fui terminar de acertar as coisas do que eu queria, porque logo depois já ia vir minha cirurgia, eu ia viajar, quando eu voltasse eu já ia pra cirurgia. A gente tinha planejado colocar 380 ml.
porque realmente não tinha nada e não ia ficar uma coisa muito grande, até porque eu sou baixinha. Então não pode ficar uma coisa muito grande. Só que quando eu cheguei lá no momento do preparo, ele virou e disse, olha, teu tórax é muito curtinho, não vai ter como eu colocar 380, a gente vai ter que pular pro 350 mesmo, porque senão vai ficar sobrando o peito aqui e vai ficar uma coisa muito feia, muito desproporcional pro seu tamanho, né, tamanho do tórax. Aí eu disse, ai, doutor, tá bom então, até porque, como eu falei, eu estava ansiosa mesmo, era pela lipo. E ele colocou, eu achei que, tipo, caiu super bem, meu peito pra mim é natural, é meu, nasci assim, cresci assim. E aí eu vou falar sobre o corte que você sempre me pergunta também. O tamanho foi 350 ml, o corte foi aquele corte no suco, né, no suco mamário. E a minha prótese, ela não fica por trás do músculo, como muitas pessoas pensam, ela fica à frente do músculo. No entanto que ela tem esse caimento aqui, ó, porque eu não fiz mastopexia, eu só coloquei o silicone, porque eu não queria uma sutura, né, uma cicatriz aparente, foi a primeira coisa que eu falei pra ele. A do meu silicone foi a Mentor. O perfil dele, como eu não tinha nada de peito, foi o super alto, que era pra dar justamente esse colo aqui mais arredondado. Do meu pós-cirúrgico. O meu pós-cirúrgico do silicone foi muito diferente da lipo. Eu tive problemas. E o meu primeiro problema foi a sutura. Quando foi... Eu tinha feito a cirurgia dia 21 de janeiro. E quando foi dia 30 de janeiro, do nada eu acordei assim e senti uma coisa e o meu peito tava sangrando. Gente, foi o momento que eu pensei, puta que pariu, porque meu corpo deve estar rejeitando a prótese. Só pode ser isso. Porque eu, querida, não tenho sorte pra ganhar na Mega Sena não, mas pra dar merda, eu tenho. Então foi isso que eu pensei. Eu disse, meu corpo deve estar rejeitando, já mandei mensagem pro médico. E aí eu fui com ele, eu ia pra drenagem também. Aí eu fui e ele disse, não é que seu corpo esteja rejeitando, nem nada disso. É que como ele tinha aberto duas, ele abriu, né, aqui como se fosse peito, a pele do peito. Ele foi, abriu, e aí essas duas peles tinham que se grudar novamente. Só que tinha feito um cascão aqui da ferida. Então, o meu corpo é como se tivesse removido essa casca para elas poderem se juntar. Então, o meu corpo, ele tirou para as duas começarem a se acoplar. Só que, gente, até parar de sangrar demorou muito tempo. Tipo, era muito sangue. Eu já tava ficando muito nervosa com isso e tava começando a doer. E assim, tava quase para fazer 20 dias. É quando ele mais libera a gente para movimentar um pouco o braço. E quem já passou por essa experiência de estar de pós-cirúrgico, não ter que depender das pessoas, sabe o quanto é agoniante. E eu ia poder só movimentar um braço e eu não ia poder movimentar o outro. Quando eu menos imagino, o outro também começa a sangrar. E aí lá vai de novo a Jennifer ficar assim, né? Só movendo o antebraço. Aí eu vou deixar uma foto da minha sutura quando ela começou a sangrar e quando ela já tava mais um pouco aberta. Viram como que tava? E eu pensei, putz, esse negócio vai dar merda. A minha sutura vai ficar feia, minha cicatriz vai ficar feia. Depois desse problema na sutura, eu só comecei a sentir os formigamentos, mas eu vi que era normal. Umas dores no seio, a pessoa acha que quando a gente faz silicone, a gente coloca silicone, a gente vai ficar como se estivesse toda hora anestesiado. E não, ele fica muito mais sensível. E aí meu peito ficou bem sensível após o silicone até hoje, após assim, a cirurgia. E até hoje ele é bem sensível também, ainda continua sensível. Mas sobre o silicone, o problema que deu foi esse. E realmente eu não esperava. Ele tinha me falado que era muito normal isso acontecer, mas eu não tinha visto em nenhum relato de YouTube, nenhum relato de uma blogueira. E uma outra coisa, meninas, que eu ia esquecendo, que eu não tinha visto também em nenhum canto, e foi a coisa que mais me amedrontou, foi que as tuas partes íntimas, colega, vão ficar inchadas. E não vai ser um pouquinho inchada, não, vai ser muito inchada.
E a minha não ficou inchada, a minha ficou monstruosa por conta da lipo. Se você fizer lipo, essa região ela vai inchar. E quando eu cheguei em casa, no segundo dia, meu amigo não conseguia fechar as pernas. Eu digo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mandei foto, mandei vídeo, liguei pro médico agoniado. Disse, meu Deus do céu, Jesus amado, esse negócio tá aqui surreal. Ele disse, Jennifer, é super normal. Eu digo, como assim super normal? Eu não vi a blogueira falando um negócio desse, não. E ele disse, de 98% das mulheres que fazem a lipo, acontece isso. No seu caso, ficou mais inchado realmente, mas acontece. Então, são essas duas coisas, minha colega, que ninguém te conta numa pós-cirurgia. Perguntaram muito, não doeu. O que eu senti no silicone? O silicone é como se eu tivesse dado de amamentar e meu peito tivesse enchido e eu não tivesse tirado o leite. Então tem aquele formigamento e aquela pressão. Só. E sobre a lipo, não senti nada, a não ser como se tivesse malhado muito e o músculo tá cansado, tá meio dolorido e foi só. Pronto, mistério acabou. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois.